Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o nosso Bicicleta na Cultura. O programa que fala da sua bicicleta e o que vocês dois podem fazer para mudar o mundo. E olha, nós já estamos em mês de agosto. Que coisa maravilhosa! E nesse mês aqui o nosso programa Bicicleta na Cultura completa um ano de vida. E esse mês vem com muita entrevista super bacana. Hoje o nosso entrevistado é o Joey Fornazari. Ele está como vereador na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Ele tem feito um trabalho incrível com relação à convivência das bicicletas e a segurança. As bicicletas na zona rural, nas estradas e na cidade. E a gente vai conhecer um pouco de Joey Fornazari. Joey, muito obrigado por receber o Bicicleta na Cultura aqui na tua casa, que é um lugar cheio de árvore, cheio de vida. Fantástico a sua casa. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, José Carlos Armelin, amigo meu de muito tempo. Uma boa noite a todos os ouvintes da Bicicleta na Cultura. E é um grande prazer estar aqui, Armelin. Ô Joey, a gente sempre começa o nosso programa falando como é que foi o seu primeiro contato com a bicicleta. Porque a gente já pedalou muito, né? Quando a gente fazia o Senai, sim, aquelas nós tivemos o prazer de fazer o Senai junto na década de 80, hein, Armelin? Revelamos nossa idade aqui, hein? Não tem problema, né? Quanto mais idade, mais experiência. Mas conta pra mim, como é que foi o seu contato com a bicicleta? Você pedalou com quantos anos? Como é que foi? Armelin, eu era bem jovem ainda, de família simples, família pobre, e a primeira experiência minha não foi muito feliz não, viu, Armelin? O maior sacrifício, meu pai comprou uma calóizinha daquela sem cano ainda, que tinha uma rabeirinha. Do jeito que chegou, eu fiquei todo feliz e fui para mostrar para o meu primo. Parei na frente da casa dele, e enquanto eu fui chamá-lo, você acredita que o caminhão de lixo passou, bateu na frente no guidão, caiu e a roda traseira passou por cima da bicicleta? Você está brincando que o seu presente, o primeiro presente, a sua primeira bicicleta, o caminhão de lixo passou por cima? Não tive o prazer de andar mais do que 150 metros nela, Armelin. Olha, você sabe que essa história eu não conhecia, né? E aí ela virou lixo, na verdade. Virou lixo, foi amassou reciclada todinha, virou reciclado, infelizmente. Você tinha quantos anos? Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos. Então... Era daquela ainda, calóizinha baixa, e não tinha o cano. Estava super feliz. Na mesma hora, a felicidade virou tristeza, Armelin. Meu Deus. Mas logo depois você conseguiu outra? Seu pai conseguiu lhe dar um outro de presente? Daí o meu irmão tinha uma daquelas Philips, que ainda tinha o dínamo para pôr para iluminar. É aquela que é aro 28, né? Aro 28. Daí eu tinha uma daquela lá. Daí, Armelin, eu pedalei, gostava muito, saía com os amigos para cima e para baixo. E onde hoje o pessoal faz o ciclotour aí, nós já fazíamos há cerca de 45 anos atrás, Armelin. E você fazia com a sua Philips, né? Com a minha Philips, que era sócio com o meu irmão. Daí, mas quantos anos você tinha para andar na Philips? Era grande a Philips, hein? Era, mas só que... E aquela manha de você colocar a perninha por dentro do cano e ir pedalando tortinho? Eu ia assim, cansava de um lado e eu ia do outro. Você sabe que
Quando eu entrevistei o Pacheco, né, que é um grande ciclista, ele também disse que ele aprendeu a pedalar numa Philips 28 polegadas e o truque era enfiar a perninha, né, no vão do quadro e se virar, né? Olha que artista, não? Sim, só que não dava para levar ninguém no cano, né, Armelim? Não tinha como, né? Então, Armelim, daí eu, com 11 anos, eu entrei no Jornal do Oeste, no extinto Jornal do Oeste, e para entregar jornal. Mas na época não tinha essas impressoras offset. Nós tínhamos que levantar 4 horas da manhã, acabava de sair da impressora, nós tínhamos que dobrar, intercalar todo o jornal para depois entregar. A mão ficava toda preta, o rosto ficava tudo preta, daí pegava a bicicleta com uma sacola e punha no cano na frente e ia entregar. E sobrava para mim sempre os morros piores, que eu conseguia andar só no plano e na descida, porque na subida, Rua Amazonas, na Vila... Meu Deus do céu. Era asfaltada? Não, já era asfaltada. Nós estamos falando o quê? 79, 78? Isso, aproximadamente. No começo da Zona Leste também, eu levava com essa bike lá na paróquia São Sebastião, lá no Jardim Europa. Olha quanto que eu andava de bicicleta. Meu Deus do céu. E você falou assim que na subida você empurrava ela? E empurrava, não tinha como, né? Viu? Você sabe que tem muita gente acostumada com bicicleta aí com 13 marchas, 30 marchas. 18 marchas, nós era nova. Mas eu não terminei, eu não tive felicidade com essa bicicleta ainda. Essa eu podia curtir mais. Porque depois de entregar jornal, além de entregar jornal, eu fiquei office boy. E com essa mesma bicicleta, eu fui levar o malote do correio no banco mercantil, ali na rua Santa Bárbara, esquina com a Floriano Peixoto. Adivinha o que aconteceu, Armelim? Olha, entrei, roubaram a bicicleta. Nossa, roubaram essa Philips cheia de história. Cheia de história. Daí, a gente sempre simples, com maior dificuldade, e eu acabei comprando uma, se fosse cachorro, era sem raça definida. Essa daí é sem marca definida, tá? Tinha um guidãozão alto e ela 16 dentes, a engrenagem breque no pé. Rapaz, o que é breque no pé? Não tinha o breque na mão. Você falou que é contrapedal? Contrapedal, exatamente. Você tinha que frear girando para trás. E não era instantâneo, não. Passei bastante apuro, confesso para você. Quando pegava a descida cheia de jornal pesado, o negócio era bravo, né? Nossa, e eu aproveitava o guidão para colocar o jornal dobradinho ali. Ali cabia bastante. Entendi. Então, com uma mão eu ficava no guidão, e a outra eu pegava, dobrava e jogava nas residências. Ou seja, você batia o jornal ali, ele dobrava e você lançava o jornal. Exatamente. Com uma mão ficava segurando na maçaneta ali do guidão e com a outra eu jogava por cima. Então a nossa história é grande. E com essa mesma bicicleta tem o Pito, né? E eu sempre incentivava meus sobrinhos, né? Tem o Zé Ricardo. E nós íamos... Isso daí foi na época do Senai, na década de 80. Nós íamos todo final de semana no Clube da Home. E estava começando a pavimentação da SP-306 para frente do Romano. E o que acontecia, Ermelim? Colocava o asfalto e depois colocava os montes de terras para evitar que os veículos passassem e estragavam. E sempre, arteiro, né, molecada, eu com meu sobrinho, nós temos diferença de pouca de idade. Então, além de sobrinho, era meu amigo. E é até hoje. E nós indo para lá, ele foi na frente, subia o morro e pulava longe lá, Armelinho. Falei, nossa, ele me aproveitou. Daí foi não voltar, eu banquei o espertão e com essa bicicleta de 16 dentes aí, pesada pra caramba. Vim na frente tudo contente. Na hora que chegou no morro, eu dei aquele impulso, Armelinho. O Pito abriu, eu fiquei só com o guidão. Virei de ponta cabeça a bicicleta, mas foi longe, 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 longe. E depois eu caí, machuquei, cheguei em casa, meu sobrinho todo desesperado e eu escondendo onde tinha sangrado, né? Machuquei o ombro e a mão. E eu pus a camisa para esconder o sanguinho. Minha irmã foi, o que está acontecendo aí?
pode vir aqui. Rapaz, o que eu sofri aquele dia lá. Mas... Aí você recebeu mertiolate? Nossa, mãe do céu. Passava o mertiolate, naquela época o mertiolate ardia, viu, Armelin? É verdade. E depois chegou a época do Senai, onde nós nos conhecemos, e assim como você, nós íamos até o Senai, que era uma distância considerável, de bike. De manhãzinha, a gente entrava às 7 horas da manhã, fosse frio, chuva, na hora do almoço, víamos almoçar, voltava e depois ia embora à tarde. Isso daí você já começou a fazer parte da nossa vida e da nossa amizade. É verdade, aí com 14 anos a gente já se conhecia, mas eu não imaginava que você já tinha levado tanto tombo na vida e que você já tinha perdido 2 bicicletas e usado tanta bicicleta assim, desde tão jovem, né, no trabalho. E né? tem mais passagem interessante também de bicicleta e de conta acidente. Conta então. No final da Rua João Lino, aqui no centro, não tinha asfalto, da metade do quarteirão para baixo. E onde é o prédio Jatobá hoje, ali tinha um poço e do lado tinha uma casa antiga do falecido Ricardão e tinha uma posada de tropeiro ali. Tinha uma cerquinha na frente, não tinha calçada, só tinha guia, porém sem asfalto. E nós somos em 8 irmãos, meu pai com a minha mãe, nós éramos em 10 na família. Então, nós íamos buscar ainda pão na antiga padaria 15, na rua 15 ali, e trazia 4 daquela bengalona. Hoje acho que nem existe mais bengala, né, Armelin? Nem tem mais, né? Só pãozinho. Exatamente. Daí o que aconteceu? Eu estava com vontade de sair, minha mãe pediu para ir, e antes um pedido era uma ordem, não é que nem hoje a molecada. Meu pai me guiava com o olho, Armelin. Olhava para ele e eu já sabia o que ele queria. Minha mãe falava, você tem que fazer, senão a educação comia. Não precisava ser muito educado, né? Não precisava muito, não. Sem conversa. Né? Sem conversa. Na hora peguei, fui. E descendo ali, eu sei que esse programa é ouvido por todo o Brasil, de repente tem gente até em outros países nos ouvindo, e essa rua é bastante íngreme, metade era asfalto e a outra metade era a terra. E eu vindo com o pão, segurando de um lado, chinelinho de dedo. A bicicletinha? A bicicleta, essa era do breque do pé já, Armelin. Na hora que deu, eu descendo o asfalto rapidinho, na hora que deu o tranco do asfalto para a terra, saiu a corrente. E o breque era no pé. E o breque, como é que ficou? Daí, imagine o que eu fiz. Eu, com chinelo de dedo, eu coloquei o pé entre os garfos para tentar frear, que eu fazia muito isso daí com quichute, que chute dava. Mas o que aconteceu? A roda engoliu o chinelo dobrou e veio para o guidão. Daí o que me restou a fazer? A sola do pé. Daí não tinha jeito. Armelin, não consegui fazer a curva, eu bati com a roda na frente da guia, que era uma guia alta, a bicicleta parou e eu fui com as bengalas segurando com a mão, eu não larguei a bengala. Passei por cima da... Acredite se quiser, mas é verdade. Meu pai eu estou imaginando a cena. Eu também imagino até hoje. Meu pai tem 93 anos e ele pode confirmar, meus irmãos também. Eu passei por cima da cerca do araminho enfarpado e bati a cabeça que eu tenho a cicatriz na testa. É que não é vídeo, senão eu ia mostrar. Bem aqui, Armelinha. Eu estou vendo aqui, estou testemunha assim. Eu bati a cabeça no poço que havia do outro lado da cerca. Literalmente eu voei por cima da... E o detalhe, o pão não precisou cortar, porque com o braço e com a força que eu fiz, eu aparei os 4 bengalas no meio. Virou 8 pãozinhos. Virou 8 pães. Sacanagem. Então nós temos muitas histórias a contar, viu? E você sabe por que é importante essas histórias para o nosso programa, né? Porque ao escolher você nessa entrevista, a gente tem acompanhado que você, nesses alguns anos para cá, você tem ajudado bastante todo esse movimento de bicicleta, né? Porque é muita gente pedalando e você tem bastante essa consciência do que é pedalar de forma segura pela cidade, né? E a gente viu que, principalmente ano passado, 2020, quando começou a pandemia, muita gente começou a ir para a zona rural, né? E aí começamos a ter vários conflitos na área rural
com os moradores, com o pessoal que usa os treminhões, né? Na época da safra, né? E muita bicicleta. E a gente conversou muito, né? Você tem ajudado bastante a resolver tudo isso, né? Então, como é que começou essa sua preocupação? Como é que começou a chegar essa informação aí e você nos ajudar aí? Na realidade, Hermelinho, eu sei da importância que a bicicleta faz para o ser humano. Além de ser um transporte barato, faz bem também para a mente e para o corpo. E quem não tem oportunidade de trabalhar com este veículo tão importante, ele tem como lazer e prática de esporte. Tem muita gente que não fazia nada e fiquei muito feliz de me deparar pela quantidade de pessoas. Eu ando muito na área rural e uma vez andando a cavalo com os amigos, numa estrada estreita, passou um carro em alta velocidade e uma bicicleta teve que praticamente se jogar na cana para não ser atropelado. Eu falei, nossa, que perigo. Os moradores dos sítios, eles conhecem e sabem do movimento dos ciclistas, mas os farofeiros, né, considerados farofeiros, não sabem. E então eu resolvi fazer um projeto para se colocar placas em todo o território de Santa Bárbara, avisando que cuidar dos ciclistas e aproveitando colocar os pontos turísticos do nosso município, tipo Cemitério dos Americanos, tantos quilômetros, cuidado ciclistas, Cemitério dos Americanos, cuidado ciclistas, Santo Antônio Sapezeiro. Na época, chamei você, o Eduardo e mais gentes adeptos aí à bike, nós fizemos o projeto e foi aprovado e agora está para ser sancionado e Santa Bárbara finalmente ser contemplado com essas placas. E eu acredito que vai servir de modelo para as cidades vizinhas também, porque bike não tem limite, né? Que nós sabemos que muita gente de outra região vem pedalar aqui em Santa Bárbara também, né, Armelim? Tem muita gente vindo de Piracicaba, de Limeira, Rio Claro. Americana, Nova Odessa. Americana, Nova Odessa. A gente fala que nós temos mais ou menos 10 mil pessoas pedalando pela região aqui por semana, né? Você falou de um projeto em específico, mas a gente tem percebido que esse diálogo dentro da Câmara ele está sendo constante, né? Porque você falou de um projeto, mas a gente percebe que é muito mais do que um projeto isso aí. A gente sabe que quando vocês perceberam uma grande dificuldade dos ciclistas acessarem o Sapezeiro por aquela vicinal que nem tem acostamento, né? Vocês começaram a se mobilizar para aquela estradinha lateral, né? Sim, então, daí nós, você está falando a rodovia Saulo Fornazim, que Isso liga mesmo. a SP-306 ao bairro Santo Antônio Sapezeiro, que é um bairro turístico também, pelos alimentos gostosos que eles fazem lá, né? E o que acontece? Ali é uma estrada estreita, praticamente não tem acostamento, e os ciclistas tinham que dividir os espaços com veículos e principalmente com caminhões na época da safra, que ali é trimiões. Então, nós entramos em contato com a própria prefeitura e com alguns proprietários lá, onde que eles permitiram estar fazendo vamos dizer, um carreador. É uma opção para os ciclistas estarem andando com segurança do lado, para que não dividisse espaço. E aproveitando esse espaço aqui, eu pediria que todo o setor tenha o educado e tenha o sem educação, né, Armelim? Isso mesmo. Eu pediria para você que está começando agora a se conscientizar que a bicicleta é um veículo. E sendo um veículo, você tem que respeitar as leis do trânsito e saber que você, a corda arrebenta sempre pelo mais fraco. Entre você e um caminhão, quem que você acha que vai perder, né, Armelim? Não é você? Vai ser o camarada que está na bicicleta ali, né? Então, você acredita que mesmo depois desse acesso, a pessoa anda na estrada rural o tempo todo, mas quando tem um asfalto, ele não anda na estrada de terra. Poxa, chegou até lá na estrada de terra, vai na estrada de terra. Você acredita que um caminhoneiro buzinou, 2 ciclistas
fizeram gestos esquisitos, que vocês já imaginam o que eu estou falando. Sim. E ele filmou e me mandou essa filmagem. Até recentemente, se eu não apaguei, eu tenho ainda. Viu? Não é muito mais fácil ele respeitar o trânsito, respeitar o motorista e respeitar a sua própria vida, né, Ermelim? Você sabe que na curva do Peixoto ali, nem sempre tem a visibilidade. Se ele for desviar do ciclista, e outra, o ciclista está passeando, está praticando esporte. E o caminhoneiro, você não sabe quantas horas ele dormiu aquela noite. Ele está trabalhando. Então vamos respeitar o trabalho deles e a sua vida também, né, Ermelim? É isso. Eu tenho usado esse novo trecho que foi construído lá e está sensacional. E é bom que você enfatizou que não é com todo mundo, né? São poucas pessoas que estão... Sim, nós não podemos generalizar, né? Sim, então a maior parte tem inclusive elogiado isso, viu? Saiba disso. E nós estamos batendo em cima também, Armelim, está bem engatilhado já, está precisando apenas as licenças ambientais para dar um novo... na realidade, vai melhorar muito o escoamento da cana-de-açúcar em nosso município. Mas, automaticamente, nós vamos estar dando uma grande opção para os ciclistas. Para quem é de Santa Bárbara, ou da região, que conhece, qual é essa opção? Nós temos a estrada do Barreirinho, seguindo, pega a estrada dos Confederados, passa sob a Bandeirantes, depois pega a direita, sai lá no Parque das Águas. Sim. Para baixo do Parque das Águas, nós temos o Ribeirão dos Toledos, e ali é a parte que nós estudamos já, que o rio fica mais profundo e os barrancos, as margens são mais próximas, não chega a dar 10 metros lá. Então, em contato com a usina, isso daí eu estou tentando já há 13 anos, só que agora está parecendo um casamento, né? De viúva. E agora que está super desenrolado, nós entramos em contato com a Raizen, a prefeitura nos apoiou. Então, dessa estrada vai sair lá na Areia Branca, saindo na Areia Branca. Então, todo o escoamento de cana-de-açúcar não vai precisar mais passar dentro da área urbana do município, vai ser escoado tudo por lá. E como a safra é de 2, 3 meses, então nós vamos ter aí praticamente só para nós vamos ter aí de 9 a 10 meses. E quem quiser ir para o Santo Antônio Sapezeiro e praticamente não pegar nada de pista, pega essa estrada do Barreirinho, estrada dos Confederados, passa essa ponte, pega a estrada da Areia Branca, pega sentido SP-306, chega na Andorinha ali, pega a esquerda, já sai lá no Romário Frank, ou seja, é bem na direção da rotatória para estar entrando na Saulo Fornazim, que dá acesso ao Santo Antônio Sapezeiro, e já pega essa estradinha opcional de terra que nós acabamos de falar. E aí você evita esse perigo maior, né? Sim. Eu vi que recentemente, porque existe essa preocupação grande de fazer a travessia da rodovia Bandeirantes. A gente sabe que tem muitos ciclistas que pedem para que seja construída uma passarela ali da Denso até o outro lado. A gente sabe que não é tão simples assim esse pedido, por isso que a gente está encontrando outras formas, né? E eu sei que algumas semanas atrás você ajudou a desvendar que naquela estrada que liga Santa Bárbara a Capivari, né, que é a SP-306, aquela ponte que atravessa a Bandeirantes, na verdade, ela tem no seu anexo lateral uma passagem para pedestre que dá para compartilhar com bicicleta. E não está sendo compartilhado porque estava todo cheio de sujeira e mato, né? Ninguém nem lembrava mais disso, né? Sim. Sentido Santa Bárbara, Capivari, do lado esquerdo. Só que eu entrei em contato com o DR já foi em loco. Quem que me trouxe foi o Eduardo, um grande baluarte também, o Pedrinho que me mandou o vídeo. O que acontece? Da mesma forma que os ciclistas têm que ter segurança, os engenheiros do DR também têm que trabalhar com segurança. Então, eles estão estudando com bastante carinho que não é só limpar ali, porque tem o parapeito do pontilhão, conforme vai subindo, vai aumentando a distância e ficando alto. E se liberar da forma que está,
corre o risco de acontecer um acidente lá e, por dar o acesso fácil, pode cair sobre a responsabilidade dos engenheiros do DR. E para estar construindo alguma coisa, pode abalar a engenharia, a estrutura daquele pontilhão, porque ele foi feito, calculado por um determinado peso, já colocando um caminhão indo e vindo. E quer queira, quer não, essa estrutura pode dar um pouquinho mais de peso. Então, eles estão pensando nisso daí também, Armelin, que eles são super coerentes, super técnicos, tá? E se acaso acontecer alguma coisa com a permissão deles, pode dar problema para eles. Por quê? Que vai estar liberando um acesso, queira ou não, é na contramão, né, Armelin? Para quem vai para o Santo Antônio, vai estar indo à esquerda. Então, eles estão bastante cautelosos, estudando. Inclusive, está para fazer uma reunião, eu com o pessoal do DR, junto com o Pedrinho, para eles, para nós, né, na realidade, estar conversando para ver se chega num consenso. Porque de bate pronto, e eles não estão vendo condições de estar liberando isso daí mediante ao risco que pode estar ocorrendo. Se todos fossem conscientes, com certeza eles liberariam, porque eles têm que imaginar também que tem os irresponsáveis, tem o engraçadinho que vai querer, de repente, soltar da mão ali, né? Para você, até para reforçar o que o Joey está falando, então, quando você passa ali, se você abrir esse acesso que hoje é só para pedestre e passar a bicicleta, a mureta é muito baixa. E se você encontrar com uma outra bicicleta vindo e tiver com gracinha, igual você falou, né, e elas trombarem, pode acontecer de alguém cair lá na Bandeirantes, lá embaixo na Bandeirantes. Pode cair na Bandeirantes. Você sabe por que eu estou falando com bastante propriedade sobre isso daí? Por quê? Porque eu fui procurado, que eu também, além de ser um amante da bike, eu sou amante de criação, e principalmente de cavalo. E, na época, infelizmente, os engenheiros não pensaram no agricultor ali, pensaram só em levar para frente e tal, mas só que eles não, isso que é duro, técnicos que não conhecem a cidade, fazer a obra. Eles deviam ter pesquisado alguém daqui de Santa Bárbara, porque ali acabou com o acesso de pequenos proprietários rurais. Muitos vinham de carroça, com tração animal para vender seus produtos. E ali, como que vai? Fale para mim, tinha que ter outro acesso. Hoje, para passar ali uma charrete, um cavalo, um carrinho, tração animal, como que passa ali? Olha o perigo que é. Até uma máquina agrícola, né? Como é que vai passar naquela ponte com baixa velocidade? Exatamente. E o que ocorreu? Eu mesmo passei várias situações ali, no mínimo 4. Tanto é que eu fiz uma promessa para mim mesmo que eu não passo mais a cavalo lá. Você fala, você passou com um cavalo lá em cima, nesse acesso. Sim. 4 vezes Deus me segurou lá para não ter acontecido o pior. E não foi diferente com um amigo. Estava ele com mais um de charrete e estava em cima da ponte. E os caminhoneiros não são todos que sabem que o animal tem medo de caminhão. Além da lona vir batendo, a lona estava solta, ele está com a mão na buzina para cumprimentar. Meu Deus. O que aconteceu? Essa potranca se atirou do lado, ela passou com a mão por cima desse parapeito que você acabou de falar aí, e o rapaz ficou segurando no rabo da égua, com o pé nesse parapeito, para não cair na Bandeirantes. A sorte que passou um senhor que era sacudido, tinha conhecimento, até faleceu, infelizmente, com uma caminhonete, ele pegou, parou rapidinho, olha o risco que ele... Parou na estrada, né? Parou na pista, amarrou no eixo da charrete e puxou de volta, machucou tudo... de cavalo é subaco, não é axilas, né? Machucou tudo. E daí eu fui, na época, para ver se colocava uma proteção. E os engenheiros do DR falou que para essa proteção tinha que ser bem feita e acabar, podia mexer na estrutura, porque o pontilhão, a estrutura dele não foi feita para suportar mais peso do que já tinha. É bom falar tudo isso, porque quem está nos ouvindo sabe que a parte da política, né,
O poder público está preocupado com isso e as pessoas estão correndo atrás. Você sabe que o nosso programa, Joey, só tem meia hora, né? Se eu falar para você que já estamos chegando ao fim. Tudo que é bom dura pouco, né, Melim? A gente vai ter que voltar outro dia para conversar. Agora, eu queria contar um detalhe aqui para quem não conhece o Joey, né? A gente sempre fala, Joey, você é o cara de muita visão, porque sempre que quando ele fala com muito detalhe, como vocês estão percebendo nessa nossa conversa. Porém, o Joey ele tem um pequeno limitação, o que a gente pode falar? Pequeno defeitinho, sei lá o quê. Qual que é o seu pequeno defeito que você adquiriu aos 20 e poucos anos de idade? Pessoal, quem me conhece, conhece. Quem não me conhece, eu sou cego, tá? Eu nasci normal, enxergando, aos 28 anos, caiu cal virgem nos meus olhos, fiz 26 cirurgias, sendo 10 transplantes de córnea, eu voltava a enxergar a cada transplante, durava aí 7, 8 meses, depois ia apagando. E a última cirurgia que eu fiz foi no final da década de 90. E, infelizmente, só de um lado eu fiz 7 cirurgias e do outro 3. E o olho que era melhor, no fim, acabou dando deslocamento de retina e eu não pude mais fazer cirurgia. Mas só que com muita fé em Deus, família, tenho uma esposa, uns filhos maravilhosos que sempre me apoiaram, sempre esteve junto comigo, meus pais, meus irmãos, amigos. E o que eu tenho comigo é Deus. Então, não me abateu. E a minha maior preocupação não era eu ficar cego. E meu filho, quando aconteceu isso aí, ele tinha 10 meses. A maior preocupação minha era como um cego ia criar um filho. No fim, depois de 5 anos, veio a Monique, tem o Rubens Fornazari Neto, mais velho, tem a Monique Fornazari, que é a mais nova. Ele já está com 27 anos, está formado, e esse ano a Monique se forma também. Tudo o que? Muita fé em Deus, não deixar a peteca cair e bola que segue, né, Armelim? É isso aí. E você viu o resultado que a gente vem tendo nesse mundo da bicicleta por você ter essa visão, né? Que vai muito além do que aquilo que a luz branca pode refletir, né? Com certeza. Então, Joe, eu como ciclista, como Bicicleta na Cultura, eu agradeço muito por essa conversa e pelo que você tem feito aí por nós que usamos a bicicleta no dia a dia. Muito obrigado, Joey. Eu que agradeço e estou aguardando o Pedrinho fazer a bicicleta dupla lá, porque eu vou pedalar com vocês ainda. Eu que agradeço, estou à disposição sempre e um abraço a todos, amigos que nos ouvem. Na sua primeira pedalada que for acontecer com a bicicleta tandem, que é para 2 pessoas, o Bicicleta na Cultura vai estar lá para registrar esse áudio aí e principalmente sua emoção. Então a gente vai ficando por aqui. Um bike, abraço a todos. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom. Pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin. Edição de áudio, Heraldo Vaz. E direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom. LTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.